Boa tarde, meus irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Malena, eu sou da Bahia, aliás, né? Faz um tempão que eu já saí da Bahia, moro aqui em Curitiba, atualmente, eu e meu esposo, e trabalhamos com a Missão Evangélica Betânia. Então, o que eu gostaria, o Elias me pediu para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, e é um prazer muito grande eu poder fazer isso, né? Então, espero que todos nós sejamos abençoados com essa palavra. O texto que eu quero compartilhar é de 1 de Pedro 5, de 6 a 11, e eu vou ler na versão Almeida, século 21, que diz o seguinte: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o que me chamou a atenção nessa passagem que o apóstolo Pedro escreveu é que ele falou que alguns irmãos estavam passando por sofrimento iguais àqueles para os quais ele estava escrevendo ao redor do mundo. Né? Nós estamos passando uma situação, a nossa situação atual é bastante assim complicada, né? Nós estamos sendo bombardeados por muita informação ao mesmo tempo e às vezes nós não sabemos dosar ou administrar ou filtrar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos. Mas o apóstolo Pedro aqui nos adverte que devemos lançar sobre Cristo Jesus, ou sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, nesse momento de tantas incertezas, a única certeza que nós temos é que Deus tem cuidado de nós, né? E muitas vezes não é assim do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos, do jeito que nós gostaríamos, né? Alguns de nós passará por essa fase com maior dificuldade ou até sofrimento do que outros, né? Nós somos diferentes, nós absorvemos as coisas de forma diferente, nós sentimos de forma diferente e nós reagimos diferentes um dos outros, né? Isso depende de várias coisas, depende do temperamento, depende das circunstâncias, depende da maturidade espiritual que nós temos, depende de uma série de fatores, a maneira que nós reagimos diante das situações, né? Não é uma regrinha assim que todo mundo vai ser igual. Não, nós reagimos de uma forma diferente uns dos outros. E é natural que nós tenhamos um pouco de ansiedade, né? Por exemplo, eu aqui está somente eu e meu marido, nós temos filhos e nossos filhos vivem nos Estados Unidos. Meus sogros vivem nos Estados Unidos, a família do meu marido toda mora nos Estados Unidos, né? Porque eles são americanos. E minha filha, meu genro e minhas duas netas estão ali bem próximo de Nova York. Então, eles estão assim no epicentro do problema do coronavírus Covid-19, que nós estamos vivendo no momento. Mas quando eles foram, e eu fiquei muito preocupada, não faz muito tempo que eles foram, eu estava conversando com Deus e Deus falou para mim assim: eles me pertencem, eles não te pertencem mais, eles me pertencem. Então, o que eu tenho exercitado esses dias é confiar em Deus, que Deus está cuidando dos meus filhos, das minhas netas, né? E assim Ele está cuidando de todos nós, né? Então, é natural
uma certa ansiedade é natural, mas nós não podemos nos deixar dominar pela ansiedade. O apóstolo Pedro falou assim no versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O que é sóbrio? É estar consciente, entendeu? É você estar sabendo assim o que está acontecendo, é você estar vigilante, ter consciência, não perder a consciência, porque nós temos ouvido que o medo, né? O medo tira nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de tomar decisões, né? Então a gente precisa ser sóbrio. É o contrário de quando a pessoa está bêbada. Quando a gente fala uma pessoa está bêbada, ela não tem condições de tomar decisões, né? O álcool, ela afeta a capacidade mental, né? O cérebro das pessoas e afeta a capacidade mental de tomar decisões. Então, se nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, nós seremos sóbrios para tomar decisões e vigilantes. É do nosso conhecimento que o inimigo, qualquer inimigo, ele sempre ataca na nossa parte mais fraca, na nossa fraqueza. O inimigo vai atacar na nossa fraqueza, né? Ele sabe onde nós estamos sendo fracos. Por isso que o apóstolo Pedro falou que nós teríamos que ser sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E pensar que nós temos irmãos espalhados pelo mundo sofrendo muito mais que nós estamos sofrendo. Porque aqui nós ainda temos uma liberdade de cultuar, de louvar a Deus, de falar para todo mundo que nós somos cristãos. E nós temos irmãos que não têm essa liberdade, eles estão morrendo. Então, por causa de sua fé, por causa do evangelho, eles estão sofrendo mais que nós, né? Então, assim, outra passagem que eu gosto e quero compartilhar com vocês está em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Olha que beleza que a palavra de Deus nos afirma. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, meus irmãos, nesses tempos difíceis, não podemos esquecer que os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre nós e Ele pode ver tudo o que se passa no nosso íntimo, que se passa no nosso coração, né? Então, entregar tudo nas mãos de Deus e confiar que a seu tempo, a seu modo, Ele agirá em nosso favor. Pode não ser da forma que queremos, mas Ele agirá em nosso favor. Também é bom lembrar que Deus não permite nada que possamos não suportar. Somente, então, nós não podemos suportar, nós não vamos passar por aquilo. E outra coisa que nós temos aprendido com a medida que nós vamos tendo nossas experiências com Deus, né? Com a vida cristã e com nossa vida íntima com Deus, é que nós só vemos os benefícios das provas depois que nós passamos. Nós não sabemos como olharemos lá na frente, lá no futuro, como nós olharemos para trás. Como será o que eu aprendi, o que eu passei, como foi. E nós podemos, por incrível que pareça, nós podemos tirar muitas lições das provações que passamos e também do sofrimento. Para isso, nós precisamos ter fé e esperança. Fé que Deus não perdeu o controle de nenhuma situação. Esperança que Ele agirá em nosso favor. Nós precisamos nos preparar para dias piores. A Bíblia diz que nós precisamos nos preparar para dias piores, mas que nós podemos ter fé e esperança
que Deus estará ao nosso lado e nunca vai nos abandonar. Então, que nós possamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, ter fé e esperança e ser vigilante. Nós precisamos estar vigilantes quanto ao inimigo que quer nos derrubar de nossa fé. Amém? No nome de Jesus, que Deus lhes abençoe e que você possa frutificar em todo o tempo. Amém.